Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 12/11 de 2024. Calendário bem interessante hoje para sermos bem lucrativos. Vamos fazer a limpa nos jogos de hoje, sempre trazendo as melhores opções para vocês, se baseando em números e estatísticas. Dias bons, dias ruins virão, mas no médio e longo prazo, se você confiar nos números e stats, com certeza você será lucrativo nesse mercado de NBA. Lembrando que é para maiores de 18 anos e se você ainda está começando, não se considera um profissional dentro do mercado de bets em NBA, vamos com calma. Valores baixos aí que não vão fazer falta na sua renda e bora também aqui para os nossos palpites. Mas não sem antes pedir para vocês conhecerem o nosso Instagram @cestadetrade. Vou voltar a postar conteúdo lá a partir de hoje, muitos conteúdos interessantes extras para vocês serem bem lucrativos e ter um jogadorzinho especial hoje para vocês fazerem uma grana. E agora que a gente está completando quase um mês de temporada, nós vamos lançar o nosso radar lá no nosso grupo VIP semanal com a lista dos melhores jogadores para você apostar na semana, marcar no seu calendário, tudo isso e muito mais lá no nosso grupo VIP mais completo do mercado, com tips diárias, guias, e-books e muito mais. Links na descrição do nosso grupo gratuito, do nosso canal, né, ali, gratuito no WhatsApp, por dentro de novas informações, dicas especiais e alguns conteúdos que a gente traz do VIP para lá, e também do nosso canal de cortes, conheçam, tem vídeos exclusivos lá também. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha se você gosta do nosso projeto, acredita nas nossas análises e comenta aqui embaixo quais são os seus palpites para hoje. Quais seus favoritos, por que vocês discordam ou concordam das nossas opiniões. Começando aqui com o Hawks e Celtics, o Celtics é favorito, é um time melhor, mais seguro, melhor defensivamente, com histórico mais positivo, joga em casa, mas acima de tudo, a gente tá falando de um Hawks que vem sem o Trae Young para esse jogo de hoje, sem diversos outros jogadores importantes também, como o Bogdanovic e o DeAndre Hunter, por exemplo. Do outro lado, a gente tinha o Jason Tatum como dúvida, o Al Horford também, e o Porzingis não joga hoje. Se o Jason Tatum estiver em quadra, a gente vai seguir aqui com a nossa time de uma boa pontuação do Boston Celtics. A gente vai duplar com o under que deve acontecer ali na partida entre Miami Heat e Detroit Pistons. Então vamos aqui no acima de da equipe do Boston Celtics, a gente pode colocar ali acima de 113,5 pontos, que eu acho que já dá uma odd interessante ali, e a gente fecha ali essa duplinha com o under no Detroit Pistons. Claro, pessoal, vocês podem regular para cima ou para baixo essas linhas que a gente indica aqui, dependendo da odd do risco que você quer assumir. Se apeguem acima de tudo à nossa análise. Beleza? Para vocês verem o porquê que a gente acredita em uma possível boa pontuação do Boston e uma possível má pontuação do Detroit Pistons, fechando essa odd aqui em torno de 1,59, beleza? Bom, a gente tá falando de um Hawks que é uma das 10 piores defesas da NBA, é um time que joga num ritmo alto, então eles cedem muitas posses por minuto para os seus rivais, já enfrentaram Boston nessa temporada, sofreram 123 pontos e sofreram mais de 113,5 pontos em 90% das últimas 10 partidas que fizeram. Mais do que isso, sofreram 122,2 pontos de média e eles são um dos times com pior aproveitamento em defesa de perímetro em toda a NBA. Na verdade, nesse momento eles são os piores. Nos últimos 3 jogos, eles manteram um mau desempenho, sofrendo 40,3% das bolas de 3 tentadas contra seu patrimônio, e a gente sabe que o Boston Celtics adora arremessar de 3, eles abriram a temporada quebrando o recorde da história de bolas de 3 em uma partida, eles são também nesse momento da competição o time que mais fez pontos de 3 por jogo na NBA, e disparado o que mais tenta, eles tentam 51,3 bolas de 3, enquanto que o segundo colocado tenta 45,6, então é um ponto forte do Boston, um ponto fraco do Atlanta Hawks defensivamente falando, e que os Celtics podem explorar. Já do outro lado, a gente está falando de um Detroit Pistons que hoje encara o Miami Heat jogando em casa, mas eles jogam sem o Miami Heat, né, joga sem o Jimmy Butler, e o Detroit Pistons pode até surpreender, porque o Miami Heat não é um time tão seguro, mas Isaiah Stewart e Jalen Duren são dúvidas para hoje, jogadores importantes na rotação e que podem contribuir com a pontuação aqui e com a presença de garrafão desse time dos Pistons. Mas eu acredito que eles vão pontuar mal, por quê? Porque a gente está falando de um Miami Heat que é conhecido, acima de tudo, pela sua forte defesa. Nessa temporada eles estão na metade da tabela, ainda tem muito a evoluir, mas os Pistons também estão fazendo um jogo mais defensivo, mais brigado fisicamente, só que ofensivamente eles estão bem mal. São dos 10 piores ataques da NBA por 100 posses de bola, o Miami Heat é quase isso também, então eu prevejo um jogo defensivo, principalmente porque a gente está falando aqui de 2 dos 10 times mais lentos da liga, e quando você gasta muito relógio, você precisa ser muito eficiente para poder conseguir um over. Só que outra coisa muito interessante que a gente pode analisar é aqui no play type. O treinador dos Pistons é o mesmo treinador do Cleveland Cavaliers na última temporada, é o time que eu torço, o time que eu mais acompanho. Então, assim, ele é um cara que deixa o ataque dos seus times muito limitados. Tanto que os Cavs várias vezes foram um dos 10 piores ataques da liga,
e hoje eles são o melhor. Então, assim, é um cara que atrapalha a parte ofensiva do time no qual ele trabalha, e ele vem fazendo isso com o Detroit Pistons também, apesar de que o Detroit era tão ruim que não tem como dizer que piorou. Mas, enfim, eles gostam da pontuação de isolação, assim como nos tempos de Cavs. Eles são, em relação à tentativa de arremesso dessa forma, um dos 10 times que mais tentam. Só que aí, a gente tem nas principais jogadas dos Pistons para pontuar, uma boa defesa ali do lado do Miami Heat. Quando a gente vai aqui para pontos de isolação, o Miami Heat é o quinto time que menos sofre pontos dessa forma em toda a NBA. Outro tipo de jogada que também eles gostam bastante é no pick and roll ball handler. Eles gostam de tentar esse tipo de jogada, eles são dos 10 que mais tentam esse tipo de arremesso por jogo, e o Miami Heat também está na parte de cima da tabela em relação a defender esse tipo de arremesso. Então, a gente tem todo esse cenário aqui bem interessante para trabalhar. O Miami Heat é um time que, não, acima de tudo, eles sofrem do perímetro, tá? São dos 10 piores aproveitamentos em defesa de arremessos que vêm do perímetro na liga, mas o Detroit Pistons também não é muito bom em fazer essa ação. Eles até tentam, mas em relação a aproveitamento, eles são um dos 10 piores da NBA em aproveitamento de bolas triplas na liga, então não encaixa o jogo deles com o Miami Heat, eles vão ter dificuldades para pontuar. Falando agora de Magic e Hornets, aqui o nosso palpite mais arriscado, eu diria, tá? A gente pretende trabalhar aqui com um handicap positivo do Charlotte Hornets. Eles vêm sem ali o Miles Bridges e com o Trey-Man como dúvida, um jogador que vem sendo cestinha importante. Mas o Orlando Magic vem sem dois titulares, Wendell Carter Jr., seu principal protetor de aro, e sem o Banqueiro, seu principal cestinha, o segundo principal protetor de aro titular desse time. Então eu vou no handicap aqui do Charlotte Hornets, eu vou colocar mais 10.5, ou seja, a gente pode perder por até 10 pontos de diferença ou menos, ou então vencer a partida que é green, só não pode perder de 11 ou mais. E o Orlando Magic, nos últimos 10 jogos sem o Paulo Banqueiro, eles venceram 3 e perderam 7, mas eu ainda acho que é o melhor a se fazer. E a gente precisa observar também que eles venceram alguns rivais ali com a defesa muito ruins nessa temporada, jogando sem seu principal jogador, o Wizards e o Pelicans. O Hornets também é um time ruim? Sim, mas é um time que a gente sabe que quando joga sem responsabilidade, com o LaMelo Ball à disposição, eles podem sim dar trabalho para os seus adversários. Se a gente for olhar aqui o histórico recente do Charlotte Hornets, a gente pode observar que eles fizeram partidas interessantes dentro daquilo que se espera do Charlotte, porque é um time de fato muito ruim, que sofre muito, mas o Orlando Magic é um dos 10 piores ataques da liga e deve ser ainda pior sem um Banqueiro mais uma vez. Eles deram trabalho para os 76ers, venceram o Pacers, venceram os Pistons e conseguiram cobrir esse handicap contra o Boston Celtics, ou seja, esse HC de mais 10.5 bateu em 80% dos últimos 5 jogos que fizeram. Acho que isso é interessante, acredito que eles possam dar trabalho para o Magic, e acima de tudo eu ficaria de olho aqui na questão do Magic em relação a jogador. Eu ficaria de olho ali bastante no Franz Wagner, tá? Ele joga na posição de ala e é a posição pela qual o Charlotte Hornets é o quinto time mais vazado da liga. Então, se você quiser investir em algum jogador do lado do Orlando Magic para essa partida, é ele quem faz mais sentido. Do lado do Hornets, é claro, o LaMelo Ball, apesar de eu estar citando dois jogadores óbvios que são os melhores disponíveis de cada uma das franquias, a gente tem caixa. O Magic é um dos 10 times mais vazados para armadores na liga, e também eles são o quarto com mais 7 assistências, então olho no LaMelo Ball e no Franz Wagner, beleza? Falando aqui de 76ers e Knicks, a gente tem o 76ers como um dos piores ataques, uma das piores defesas da liga, mas todos esses números podem mudar a partir de hoje. Joel Embiid, seu principal jogador, retorna e pode fazer a diferença, mas ele é um jogador muito frágil fisicamente, então pode ser que eles administrem um pouco o minuto dele, ou que ele não coloque tanta força, tanta intensidade como cestinha, e principalmente como defensor. Geralmente são jogadas mais defensivas, que você corre o risco de se machucar. Então eu acredito que a defesa do 76ers, por mais que ela não seja péssima agora com o retorno do Embiid, eles devem sofrer uma quantidade mínima ali de pontos interessantes para a gente trabalhar dos Knicks. E como o New York Knicks é um dos 3 ataques mais eficientes da NBA, mesmo enfrentando diversos times bons até aqui na temporada, eles tiveram um calendário até complicado, a gente tem uma linha baixa que dá pra gente trabalhar e pegar uma odd em torno de 50, que é o que a gente gosta, odds superiores no grupo VIP. Vamos de estimate de 103.5 pontos do New York Knicks. Como eu disse pra vocês, eles são um dos melhores ataques da NBA por 100 posses, o segundo melhor nesse momento da competição. Defensivamente, a equipe do 76ers vem muito mal, quase um dos 10 piores setores defensivos da NBA por 100 posses de bola. E outro número muito interessante que a gente pode destacar é que eles são um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga. Com isso, o New York Knicks pode pegar rebotes ofensivos, corrigir arremessos primeiramente errados. Na última temporada, o New York Knicks sempre esteve entre os 5 melhores aproveitamentos em rebotes ofensivos. Não sei se isso vai acontecer agora com o Karl Anthony Towns, mas
pode ser uma possibilidade aqui deles pontuarem em segundas oportunidades também. Em relação ao ritmo, à velocidade, a única coisa que me preocupa, os dois times não são tão rápidos, na verdade são bem lentos, mas como é uma linha bem baixa, eu acredito que o New York Knicks tenha totais condições de superar. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Bucks e Raptors e também de Jazz e Suns. No momento que eu estava fazendo a análise aqui para essa partida, a gente não tinha a linha do Bucks ali aberta que eu gostaria de explorar, que é o over na sua pontuação, duplando ali com o over na pontuação do Suns. Eu diria que esse é o palpite mais seguro do dia, mas como a gente ainda não tem disponível essa pontuação dos Bucks, tentem pegar um acima dele na pontuação deles, pagando em torno de 1,20, e aí depois vocês vão aqui no jogo entre Suns e Jazz e vão colocar também ali uma pontuação pagando em torno de 1,22, 1,23, 1,25 até. Eu sei que o Suns hoje joga sem o Kevin Durant, mas eu gosto dessa linha de mais de 106,5 pontos. Se ali em torno de 1,20 ali do Bucks acabar não fechando essa odd de 1,50, que é o mínimo que eu gosto de buscar, aumentem a do Suns. E aí eu iria mais ou menos aqui acima de 108,5 pontos, com acima de algo por aí abaixo dos 110,5 pontos, né, do Bucks, para fechar o de em torno de 1,50. Vamos falar aqui primeiro do ataque dos Bucks, que não é excelente, mas a gente tem ali o Giannis e o Damian Lillard, que podem ferir muito bem a pior defesa da NBA por 100 posses de bola, que é a do Toronto Raptors. Tanto o Toronto quanto os Bucks, eles jogam num ritmo ali da metade de cima da tabela, então velocidade por 100 posses de bola a gente vai ter para poder ter um número alto de arremessos, e a gente está falando de um Toronto Raptors que sofreu muito recentemente defensivamente, nos últimos 20 jogos, 123,4 pontos de média sofridos, pelo menos 121 pontos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, né, dos últimos 8, o que é muito relevante também, e eles são um time que sofre muito para jogador de garrafão, então o Giannis ele pode produzir bastante aqui. A gente tá falando aqui de um Suns que também pode produzir muito bem contra essa defesa do Jazz também muito ruim, que é uma das 10 piores da NBA, é um dos 10 times mais rápidos também, em relação a aproveitamento nos rebotes defensivos, eles são quase um dos 10 piores, o Toronto também, então os dois times podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance. A gente tá falando de um Jazz que sofreu 119,3 pontos nos últimos 10 jogos, mas eles só sofreram 110 no último porque enfrentaram os Spurs, que é um dos 10 piores ataques da liga, então nas duas oportunidades contra os Spurs, essa linha aqui ficou um pouquinho mais para baixo, acabou prejudicando essa média, que ainda assim é muito alta, tá? E a gente precisa ficar tranquilo porque o Suns é um ataque eficiente. Falando aqui a respeito de uma forma interessante, que o Phoenix Suns pode ferir bastante esse Utah Jazz, né? A gente pode falar a respeito do mid-range, que é a média distância, ali é um tipo de arremesso que o Phoenix Suns gosta muito de fazer, e a gente tem aqui o Jazz como o pior aproveitamento em defesa desse tipo de arremesso na NBA. Claro que hoje não vai ser tão simples assim para que o Suns consiga chegar nesse setor, porque é um setor que o Jazz sabe que é muito ruim em defender, então eles evitam muito que seus rivais chegam ali, mas em número de tentativas desse tipo de arremesso por jogo, o Suns é um dos 10 que mais tenta, e eles também são um time que tem no Devin Booker um cara que é bem eficiente nesse tipo de arremesso aqui. Mas acima de tudo, o Jazz eles sofrem de diversos setores. Na última temporada eles foram o time que mais sofreram bola de 3 por jogo, o pior aproveitamento em defesa de perímetro na liga. E hoje, né, além deles serem também quase um dos 10 piores, eles também são um time que vem sofrendo muito no garrafão nessa temporada. Então eles estão sofrendo em praticamente todos os setores, mesmo os jogadores menos bons, digamos assim, do Suns podem produzir bem hoje. Agora vamos falar aqui a respeito dos jogos que acontecem na virada da madrugada do dia 12 para o dia 13. São 2 joguinhos, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Não se esquece de clicar no botão de joinha, ajuda demais. Compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de falar de basquete, gosta de fazer uma fezinha, ainda nem conhece as apostas em NBA, mas acima de tudo a gente pode ter uma segunda opinião, mesmo que eu esteja falando um monte de besteira aqui. É muito interessante que vocês assistam uma segunda opinião, não só no meu canal, mas em diversas outras para você filtrar, chegar à melhor conclusão, escolher com precisão o jogo que mais se encaixa no seu perfil de apostas, no mercado que você mais conhece, faz sentido ou não aquilo que você já estava pensando, e aí a gente tem um contraponto legal diariamente aqui no Cesta de Trade. Nosso Instagram, @Cesta de Trade, o grupo VIP aqui do lado, chame no WhatsApp sem compromisso. Perguntem lá todo o material, conteúdo que nós temos lá. Ah, e mais do que isso, para quem quiser fazer parte da temporada completa, tá com uma promoção especial lá para vocês. A gente tem aí mais de 15% de desconto para quem quiser fazer parte do plano vitalício. Então corram, porque as vagas desse grupo específico ele é limitado e vai até o final dessa temporada por um preço muito mais baixo. Bom, vamos falar aqui de Warriors e Dallas Mavericks. A gente tem o Warriors jogando em casa, um time que vem mostrando que
pode vencer de qualquer um. Como eu sempre digo, se você tem um Stephen Curry quente e a defesa deles minimamente boa, já dá pra eles ganharem de qualquer um. Mas vai ser o padrão na temporada? É isso que a gente precisa saber. Enquanto isso, o Dallas Mavericks vem com 50% de aproveitamento nessa temporada, o que é um pouco abaixo das expectativas que se tinha para o atual vice-campeão, mas eles continuam dentro ali do padrão da realidade do seu principal cestinha, que é Luka Doncic, que vem pontuando muito bem, e a gente segue nele como um jogador interessante para a gente investir aqui, acima de 28,5 pontos. Pessoal, seguinte, a gente sempre traz alguns números e estatísticas aqui para vocês, mas é muito importante a gente contextualizar as coisas. Não é só preto no branco, a gente também precisa interpretar um pouco melhor a partida, por isso que eu sempre senti vocês o conhecimento em cima do jogo, e é isso que a gente tenta passar lá no nosso grupo VIP, para que vocês se desenvolvam como apostadores melhores. E se a gente for olhar aqui, no defesa versus posição, vamos aqui para 2023, a gente vai ter o Luka Doncic enfrentando aqui o Golden State Warriors muito bem, mas os Warriors naquela ocasião, eles eram um dos times que menos sofriam pontos para armadores na NBA. Quase um dos 10 times aqui que menos sofria pontos para armadores na NBA. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, um dos 10 mais. E aí você vai falar, pô, em 2024, nessa temporada atual, como eles estão? Eles também não estão sofrendo tantos pontos assim para armadores, se a gente for ver, né? Ainda são dos 10 times que menos sofrem pontos, mas por isso que é tão importante a gente contextualizar as coisas. Contra quem o Golden State Warriors enfrentou que tinha armadores cestinhas, armadores de altíssimo nível, para a gente poder falar a respeito desse número. Se a gente for puxar aqui, eles enfrentaram um Shea, excelente, enfrentaram Darius Garland ali, que vem bem, mas também não é um grande cestinha assim. E tirando isso, cara, eles enfrentaram o Harden, que não é o mesmo dos tempos do Houston Rockets. Do lado dos Celtics, os alas deles são mais produtivos, né? No caso, Tatum e Jaylen Brown. Então, assim, esse número, além dele poder estar um pouco mentiroso, é um número que não importa tanto pro Luka Doncic, porque se na temporada passada o Warriors também sofreu poucos pontos para armadores, não teve problema. O Luka, ele conseguiu pontuar muito bem, ele tem 33,4 pontos de média nos últimos 9 encontros contra o Golden State Warriors. Ele conseguiu superar esses 28,5 pontos em 7 desses 9 jogos, e um deles ele ficou por apenas um pontinho, superou em 4 dos últimos 5, e se a gente for fazer aqui uma análise mais direta, ele fez pelo menos 39 pontos em 40% desses jogos, o que é muita coisa. Então ele tem volume, ele pode ficar de frente ali com o Podziemski, com o Buddy Hield e também com o Stephen Curry. E o Doncic, para armador, ele é um cara alto, né? Ele começou a carreira como ala e ele pode tirar proveito dessa formação baixa dos Warriors. Sim, a facilidade que ele tem de chegar onde ele quer, determinado setor ali do garrafão, da quadra, para poder executar o seu arremesso é impressionante. E o Warriors sabe que eles têm dificuldade de defender o garrafão, né? Na verdade, se o jogador chega lá, ele vai pontuar. Então o objetivo do Warriors é não deixar esse cara chegar perto do aro. E aí eles conseguem executar isso muito bem, mas o Luka simplesmente sabe se virar. Nesse que é o principal jogo da noite, vai encerrar a noite aí com grandes holofotes, então o Doncic vai ter volume, vai querer aparecer e deve corresponder nessa partida. Finalizando aqui com Blazers e Timberwolves, a gente acredita que mesmo como visitante, o Timberwolves deve se sair bem nessa partida. Os Blazers, eles são ruins em dois extremos, na defesa e no ataque, enquanto que o Timberwolves, ele é bom nos dois extremos. Então vamos aqui, né, para as questões de eficiência ofensiva e defensiva dessas duas equipes, que é o básico, assim, é o mínimo que a gente precisa analisar para avaliar um possível vencedor, e a gente vai trabalhar com o handicap negativo do Timberwolves. A gente tem o Minnesota, que é um ataque de top 10, é uma defesa de top 10 em relação ao net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola do que você faz ofensivamente e defensivamente, é o sexto melhor da liga, enquanto que os Blazers é o terceiro pior. Isso porque eles são uma das 10 piores defesas e são também o terceiro pior ataque, então eles são ruins em diversos extremos. A única vantagem de fato que eles têm aqui é o jogo dentro de casa. A gente tá falando de um Timberwolves que nos últimos 5 jogos venceram os 5 contra os Blazers, e pelo menos um deles ali foi com 25 pontos de diferença, o outro ali foi com 5 pontos de diferença, o outro ali foi com mais de 20 de novo, aí teve outro ali com 12. Então, assim, geralmente as diferenças são muito elásticas, então compensa a gente trabalhar no handicap positivo para melhorar um pouquinho essa odd. Eu prefiro trabalhar com a vitória do Timberwolves ao vivo, simples, acho mais interessante, eu gosto mais de trabalhar no ao vivo. Geralmente eu passo para vocês uma odd aqui de 1,30, 1,40 às vezes,
Mas galera, ao vivo vai dar pra pegar uns 50 na grande maioria dos casos, e se não der, tem vários outros jogos pra você explorar, não tem problema nenhum. Mas se você só consegue trabalhar no pré-jogo, aí eu acho que vale a pena aqui pegar esse menos 5.5 do Timberwolves, porque eles estão em extremos em qual eles podem abrir distância por conta do seu ataque melhor ou por conta da sua defesa melhor. A gente tem também aqui um Portland que sofre muitos pontos pra shooting guard, que é a posição do Anthony Edwards, o melhor jogador desse Timberwolves, então tem um cenário aqui pra eles produzirem bem. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!